Senhor Jesus, ouvinte, a paz do Senhor internauta. Aqui quem tem o prazer de vos cumprimentar é teu irmão em Cristo, pastor Joécio Gomes, juntamente aqui com o nosso irmão Davi Ribeiro e juntamente com o nosso irmão Jefter, os jovens abençoados na presença de Deus, os jovens que estão no conselho a qual o apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, meu filho, foge dos desejos da mocidade. Então esses jovens, para a honra e glória do Senhor, têm colocado a vida deles na presença de Deus e têm lutado com todas as forças que o Senhor deu para estar na presença do Senhor. Eles estão aqui comigo para a honra e glória do Senhor, melhor dizendo, conosco, né? Eu vou ler a palavra do Senhor que se encontra aos Efésios, capítulo 5. Aos Efésios, capítulo 5, e só esse versículo 1 do capítulo 5, tá, ouvinte? Para que nós venhamos entrarmos na presença do Senhor. A palavra de Deus diz assim, aos Efésios capítulo 5, o título lá em cima se diz assim: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E cá no verso 5, que continua, né, o que o apóstolo Paulo passou para os irmãos daquela época, mas o que me chama a atenção é que no versículo 5 também, tudo me chama a atenção, mas o versículo 5 diz assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, é cheiro suave. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ouvinte, aqui nós lemos a palavra do Senhor, que o próprio apóstolo Paulo, depois de instruir o povo daquela igreja, como o povo deveria servir ao Senhor, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se nós olharmos assim, só em ler, nós vamos até mesmo pensar: como pode eu ser imitador de Deus? Deus é todo poderoso, é impossível ser imitador de Deus. Mas, ouvinte, Deus é tão humilde que Ele deixou para nós essa liberdade de nós sermos imitador dEle, de nós sermos como Ele. Deus deixou, meus amados, esta liberdade, acompanhando quando lá no jardim do Éden Ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer que Deus não esqueceu do ser humano, Deus não esqueceu do teu servo, da tua serva. Deus continua confiando em que nós somos a imagem e semelhança dele, a ponto de ele deixar aqui, inspirado pelo Espírito Santo, o servo dele, dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Qual é o filho que não quer ser o exemplo de um bom pai? Então nós temos essa liberdade, essa capacidade, não que nós merecemos, mas sim que Deus confiou em nós. E Deus deixou para nós sermos imitadores dele. Aí alguém fala: mas como eu vou ser imitador de Cristo? Amados, aqui mesmo, aqui lá no capítulo 4, a palavra de Deus diz assim, ó, no capítulo 4, verso 24 a seguir: e vós revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo.
Irmãos, quando nós fazemos esse mandamento aqui, nós já estamos indo para a semelhança de Deus, porque em Deus há verdade, porque em Deus há o caráter do novo homem. Quando nós revestimos do novo homem, nós estamos semelhante a Deus. Então, por isso que o apóstolo, lá no capítulo 5, ele reforçou: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quando nós, irmãos, obedecemos a palavra do Senhor, quando nós revestimos do novo homem, largamos o velho homem. Qual é o velho homem? O velho homem, quando se diz homem no sentido genérico, se diz também mulher. O velho homem, a velha mulher, o que você fazia no passado? Uns no passado, quem sabe, se prostituía, outros no passado não saía sem a vaidade, colocava vaidade, tinha que colocar as roupas escandalosas, as roupas curtas, as roupas chamativas, em que o mundo é ali, meus amados irmãos, usa. Isso é velho homem. E quando nós deixamos o velho homem e se revestimos do novo homem, nós estamos chegando na semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é tremendo, ouvinte. Tanto é que aquele deixa escrito: pois que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Ouvinte, às vezes, se nós não vigiarmos, os irmãos, às vezes, andam corretamente na vestimenta, que tem que andar na vestimenta corretamente. Eu sempre digo que a vestimenta, ela representa para os céus e representa para os servos de Deus aqui na terra, representa diante da humanidade respeito. Quando nós andamos com a vestimenta decente, nós estamos tendo respeito, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo não é templo de Satanás. O nosso corpo não é templo da carnalidade. O nosso corpo não é templo da nossa própria vontade. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se é templo, é morada do Espírito Santo. Então nosso corpo tem que ser reservado para Deus, tem que ser mostrado para Deus, não é mostrando, meus amados, para o mundo. Louvado é o nome do Senhor. E quem é casado, nas horas lá, é para mostrar um para o outro. Então nosso corpo é membro do Espírito Santo. Então diz a palavra do Senhor para nós deixarmos a mentira. Então você às vezes está andando corretamente na vestimenta, tanto os irmãos como as irmãs não usam vaidade, as irmãs não pintam, não cortam os cabelos, os irmãos ali andam com o cabelozinho cortado, porque a palavra de Deus diz que é honra para a mulher ter o cabelo grande e é honra para o homem ter o cabelo cortado, né, irmãos? Como pode as pessoas não entender, fugir desta palavra? Então, irmãos, anda nessa vestimenta, anda corretamente no corpo físico. É correto andar assim, mas se não largou a prática da mentira, você está invalidando a fé. Porque para largar a mentira você tem que ter fé, porque a palavra do Senhor diz: o que vence o mundo é a fé. Então quando nós temos fé que a mentira não agrada a Deus, nós vamos falar a verdade um para com os outros, ainda que naquele momento você falando a verdade parece que vai te prejudicar, mas você falando a verdade, quem vai te justificar é Deus. Amados, isso tem acontecido muito no meio dos irmãos.
na hora que é para um irmão, na hora que é para uma irmã, falar a verdade, ainda que aquilo no momento parece que vai prejudicar. Eu quero dizer, irmãos, tem que falar a verdade, não mentir. Se você fez, você vai falar que fez. Se você não fez, você vai falar que não fez. E nos dias que nós estamos vivendo, quantos irmãos que estão na doutrina certa da roupa, estão na doutrina certa do vestimento, mas na hora de falar a verdade, fala mentira. Na hora de honrar a Deus, fala mentira. Então vamos falar a verdade um com o outro. Irmãos, a salvação, irmãos, ela é uma coisa tremenda. Quando Deus fala santidade, andar em santidade, andar separado do mundo, andar separado do egoísmo, andar separado da mentira, andar separado das vaidades. E quantos irmãos, a palavra de Deus diz assim, não se põe a ira sobre o sol, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, irai-vos e não pequeis. Quantos crentes iracundos, quantas cristãs iracundas, por qualquer coisinha, ira. Você pode irar, irmão. Você pode irar, meu irmão, mas você não pode pecar. O que é irar? Naquele momento, nós como temos sentimento, nós como temos, meus amados irmãos, pensamentos, temos o raciocínio, é natural de no momento a gente sentir aquela ira, mas nós não podemos solicitar a ira. O que é isso? Nós não podemos xingar a pessoa, nós não podemos meter a mão na pessoa, nós não podemos guardar mágoas, nós não podemos guardar ira no coração, vingança, não podemos. Aí a palavra do Senhor, ela está dizendo aqui, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que o Senhor quer dizer aqui? Para você não dormir com aquela ira. Quantos irmãos nesta hora, ou irmã, quem sabe que está ouvindo, você está com o coração magoado com alguém, às vezes é com seu esposo, às vezes é com seu irmão, às vezes é com seu pastor, ou às vezes é o pastor até mesmo com membro. Vocês deixaram chegar à noite para dormir com o coração desse jeito. E quantos que até mesmo diz, eu tenho buscado ao Senhor, eu não consigo mais sentir a presença do Senhor, eu não consigo ter mais aquela visão que Deus me dava, eu não consigo. Às vezes é por causa disso. Você ira, você peca, às vezes você ira, você não fala palavrão, mas você guarda, fica um tempão de mal com seu irmão, fica um tempão de mal com seu esposo, fica um tempão de mal com a sua esposa. Não se põe a ira sobre o sol, não deita irado, pede perdão. Quando nós fazemos isso, é isso que o apóstolo Paulo fala: sede imitadores de Deus como filhos amados. O apóstolo Paulo, ele foi tão cheio de Deus que em outra passagem ele fala: sede imitadores de Deus como eu sou. Oh, louvado é o nome do Senhor. Que grande, irmãos, que grande transformação. Para ir para o céu, nós temos que ter a verdadeira transformação da palavra de Deus na nossa vida. Nós temos que ser cristãos, meus amados irmãos, na vestimenta, mas temos que ser cristãos também no interior, ser imitador de Deus. Já pensou se Deus lançasse a ira dele agora sobre a nossa vida?
mas Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é benigno e nos dá a oportunidade de se humilhar, e nos dá a oportunidade de nós pedirmos perdão, e nos dá a oportunidade de nós perdoarmos uns ao outro. E quem é você, irmão? E quem é você, irmã? E quem sou eu para nós não perdoarmos um ao outro, ou para nós não chegarmos diante do outro e pedir perdão ao outro? A palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios, que não me foge da memória, melhor dizendo, né? Que é para nós perdermos até a razão. Às vezes há pessoas que é tão orgulhoso que às vezes uma pessoa nem fez nada contra o irmão, nem fez nada contra a irmã, pelo contrário, aquela irmã ou aquele irmão que magoou o outro, aí o outro, para não ficar nesta inimizade, o outro vai lá, tem coragem de chegar, eu vou quebrar essa obra do diabo. Mesmo ele tendo razão, ela tendo razão, chega para o irmão, a irmã que ofendeu, fala: poxa, irmão, me perdoe se eu te ofendi alguma coisa. E tem irmão e tem irmã que não se toca. Tem irmão e tem irmã, não, eu te perdoo sim, irmão. Tem irmão e irmã que fala isso, não se toca que foi ela que foi errado, mas o outro está pedindo perdão naquilo que ele não fez, mas porque ele é sábio, porque a palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios também, que o sábio apazigua a guerra e o tolo danifica. Então aprende a perdoar. E se você vê o que ofendeu alguém e você não tem coragem, você está cheio de orgulho, não quer pedir perdão, e se esse irmão que foi ofendido te pediu perdão, você fala isso: irmão, eu te peço perdão também, porque eu pequei contra você também. Faz pelo menos isso, seja imitadores de Deus. Como filho amado, nós podemos ser imitador de Deus nas nossas obras, nos nossos frutos. A Bíblia fala no fruto do Espírito Santo. Então, irmãos, nós sabemos que o mundo está de cabeça para baixo, nós sabemos que o meio evangelho está de cabeça para baixo, nós sabemos que o mundanismo, os falsos profetas têm crescido de uma tão grande forma que só a misericórdia de Deus, mas Deus tem ainda os seus escolhidos, Deus tem o seu remanescente que não vai redar os pés, não vai redar a vida de servir a Deus, ainda que custa a nossa própria vida, mas nós vamos ser fiel a Deus, nós vamos ser semelhante ao Senhor. Jesus, Deus, Ele não esqueceu que nós somos imagem e semelhança dele, mas Ele quer que nós sejamos imitador dele, imitador no perdoar, imitador no falar. No 28 ele até diz, só resumindo, tá, ouvinte? Aquele que furtava aí, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Meu Deus, isso aqui chama atenção. Eu vou ter que falar, Jesus. Isso aqui chama atenção para nós que estamos na frente do trabalho, né? Quantos pastores, eu estou nessa classe, tá, irmãos? Mas eu luto para não fazer isso que o Espírito Santo está colocando nos meus lábios, mas é para mim refletir, porque o diabo ele tem ganhado espaço nas igrejas através dos líderes, porque Jesus Cristo ele já sabia disso. Por isso que Jesus Cristo falou, não pode adorar dois senhores, ou adora a Deus ou Mamon. Mamon é o que? O dinheiro. E nós sabemos que você possui dinheiro não é pecado, mas a forma que você possui pode se tornar pecado, pode se tornar avareza. O que é avareza? Você só pensar em você.
Então, quantos homens que têm se levantado, líderes que têm se levantado com ganância, que têm se levantado só pensando em si. Às vezes, ele não pega um lápis de ninguém, não pega nada de ninguém, mas chega na igreja, ele só quer pelar o povo, mas não é pelar em pró da obra de Deus, é pelar em pró dele, é pelar em pró da família. Mas a palavra de Deus está dizendo para trabalhar com as próprias mãos para ajudar os necessitados. E quantos líderes que têm irmãos que são fiéis, são dizimistas na casa do Senhor, porque nós sabemos que o dízimo não é obrigação, o dízimo é nós devolvermos aquilo que pertence a Deus. Então, quando a pessoa dizima na casa do Senhor, essa pessoa dizimista não pode bater no peito: ah, eu dei o meu dízimo é tanto. Não, você devolveu aquilo que é do Senhor. Agora, existe líderes, a realidade é essa, pode querer falar de mim o que quiser, mas a realidade é essa. Existe líderes que têm as pessoas que são fiéis no dízimo, são fiéis, né, nas ofertas, mas quando aquela pessoa cai, irmãos, eu vivenciei isso, eu estou falando por experiência. 32 anos, pela misericórdia de Deus, não quer dizer que 32 anos eu estou salvo não, que todo dia eu tenho que se humilhar, mas eu quero dizer 32 anos de ministério, eu vivenciei tudo isso. Líderes, meus amados irmãos, que pegava aqueles membros ou até mesmo obreiro, fiel na obra, fiel em todos os sentidos, mas quando ficava desempregado, eles até mesmo iam lá, entregavam uma cesta básica, no outro mês dava outra cesta básica, mas no terceiro que a pessoa não conseguiu emprego, aí eles falavam: essa pessoa é preguiçoso, não tem que trabalhar, não pode só ficar esperando não. Aí, meus amados irmãos, não dava mais assistência àquela pessoa, muitos membros que ajudavam aquelas pessoas, mas eu quero dizer, não rouba um lápis, mas está roubando a igreja de Cristo, porque a obra de Deus é para ajudar o necessitado. Aí nós vamos ver, meus amados, não tem não, mas eles estão lá. Não é pecado o obreiro ser digno do seu salário, o que passar do salário é esquema e é pecado. Cuidado, líderes, às vezes você está pregando a salvação e você está perdendo a salvação. E uma certa feita na minha vida, Deus me deu uma revelação tremenda acerca dos líderes. Qual foi a revelação, pastor Joés? A revelação foi essa, que muitos líderes pregam até certo, mas não vivem o que prega. Ele vai conduzir a alma e ele mesmo vai ficar. A coisa é séria. Então, líder, prega a doutrina, mas na hora de você ajudar o necessitado, ajuda o necessitado. E não precisa fazer igual muitos aí não, né? Que nós não fazemos isso. Graças a Deus nós fugimos de filmagem, fugimos de tudo isso, porque tudo é para honra e glória do Senhor. Tem líderes que têm prazer de filmar para dizer o que está fazendo. Irmãos, quem tem que nos justificar é Deus. Faz tudo por amor, não faz nada para se amostrar, para ter gramor, não. Quem tem que nos exaltar é Deus, se Ele quiser, e toda a honra e toda a glória seja do Senhor. Então, trabalhar com as próprias mãos e ajudar os necessitados. Pede oferta, é certo, dízimo é certo, né? Que a obra do Senhor precisa, mas saiba administrar. Cuidado com a avareza. Às vezes você está pregando de idolatria, mas você está idolatrando o dinheiro é o seu Deus. Não valorize também, oh glória a Deus, não valorize o obreiro pelo que o obreiro tem, valorize o obreiro pelo que ele é na presença de Deus, pelo que ele é de oração, pelo que ele é de jejum, pelo que ele é humilde na presença de Deus, pelo que ele é dentro da palavra do Senhor. Valorize a irmã, que ela seja espiritual, não valoriza porque ela dá dízimo mais do que o outro. Irmãos, eu vou dar um pequeno testemunho aqui. Houve uma certa feita na minha vida
que existia um irmão, o irmão estava tribulando, irmão desobediente, o irmão fazia o que queria na igreja, uma coisa terrível, e ninguém parava aquele irmão. E pela misericórdia de Deus, eu sempre levei a obra de Deus a sério, sempre lutei para dar testemunho da obra de Deus, eu lutar para viver o que eu prego, ainda que eu possa ser falho, mas eu luto para viver o que eu prego. Se eu pecar, em nome de Jesus eu peço perdão. Se for preciso de eu ficar no banco, que eu fique no banco em nome do Senhor Jesus, mas o nome de Jesus seja glorificado. Então aquele irmão atribulava tudo. Então eu cheguei, não pode isso não pode. Aí eu fui falar para o pastor: ô pastor, entende bem, esse fulano de tal está atribulando tudo, pastor, isso não pode. Olha, está fazendo uma bagunça dentro da igreja. Sabe o que aquele pastor teve coragem de falar comigo? Não mexe com fulano não, porque o dízimo dele é alto. Aquilo acabou comigo, irmão. O homem estava idolatrando Mamon, o homem avarento. Quer dizer, se dá um bom dízimo, quer dizer que pode fazer o que quer. Será que não tem pastor dessa forma? Será que não tem? Vou contar um testemunho aqui, já estou encerrando e vamos entrar na oração. Existia um irmão que ele era da Deus e Amor. Esse irmão era muito usado na presença do Senhor. Aí houve um problema lá, né? Com ele lá, a maneira que Deus usava ele. Aí um pastor da Deus Amor, né? Não aceitou. Foi falar para o irmão parar de fazer aquilo. O irmão também, esse irmão não aceitou e saiu do ministério Deus Amor. E desse ministério Deus Amor ele foi para o outro ministério. Se eu estou falando Deus Amor, posso falar também. Foi para uma tal de uma assembleia lá, né? E lá ele era muito usado mesmo. Lá ele começou a dar lugar a Deus. Aí botaram ele para pregar, ele começou a dar lugar a Deus. E nisso que ele dava lugar a Deus, Deus revelava a ele tudo. Aí ele chegou e falou: pastor, olha, aqui no altar, Deus está me revelando que aqui no altar tem aqui, presbítero, tem diácono. Os pastores aqui estão tudo desconcertados. Tem pastores aqui que está até em adultério. Irmãos, o irmão entregou, irmão. Ele não tinha medo não, ele entregava mesmo, entregou. Amados irmãos, acabou ali o culto, aqueles irmãos envergonhados, chegou para o pastor e falou: pastor, ou esse irmão ou nós, ou você fica com esse irmão, ou nós saímos da tua igreja. Sabe o que o pastor fez? Irmão, o negócio é o seguinte, não dá para você ficar mais aqui não, irmão. Não é assim não, irmão. Tirou o irmão da igreja, o irmão sacudiu a poeira e foi embora. Mas aí foi descobrir, sabe o que é? Os presbitões, os pastores, tudo de dízimo alto. Irmãos, você quer servir a Deus ou você quer servir Mamon? Se você quer servir Mamon, irmãos, em nome de Jesus, sai dessa posição que você está. Amém? Deixa Deus te usar. Não deixa o Mamon te usar, não. Não vive aí igual os outros aí, que tem prazer, não sei, a mídia vai e descobre. Irmãos, na década de 80, era honra quando se ungia uma pessoa pastor, era honra ter o nome de pastor. Hoje, irmãos, é vergonhoso, infelizmente, por causa de muitos falsos profetas que dão testemunho. Nós que lutamos pela verdade temos que pagar por eles. Quando as pessoas apresentam assim, irmão, já aconteceu isso comigo: esse aqui é pastor. A pessoa olha com aquele olhar de desprezo, com quem diz: é mais um ladrão. Por quê? Porque o povo não está dando testemunho. E infelizmente as ovelhas desse pastor vê que esse pastor não está enquadrado dentro da palavra, mas fica lá ainda. Por quê? Que é palavras que satisfaz o ego. Mas eu quero dizer, irmãos, Deus é com aquele que ajuda os necessitados. Deus é com aqueles que ajuda as viúvas, ajuda os órfãos. Isso não acabou não, irmãos. Aquela viúva que dá testemunho, ela é digna
de ajuda da igreja. Aquele órfão de pai e mãe que dá testemunho é digno de ajuda de igreja. Uma certa feita, eu fui numa certa igreja, irmãos, é muita coisa, né? Agora eu vou encerrar mesmo. Uma certa feita, o Ribeiro tá rindo aqui. Na certa feita, eu fui numa certa igreja, aí eu não sei se aquele pastor, né, que era o segundo lá, soube que eu prego sobre as viúvas e os órfãos. Então ele chegou lá, irmãos, teve uma justificação tremenda. Olha, a igreja no passado ajudava as viúvas, mas hoje em dia não é necessário mais ajudar a viúva, porque a lei agora favorece a viúva. A viúva agora, ela tem direito, né, à pensão, e dependendo tem direito também, como que se diz, aposentadoria. Então a igreja não tem mais aquela obrigação de ajudar as viúvas. Irmãos, não é todas as viúvas. Tem viúvas que ela tem um bom salário, ela tem uma boa pensão. Essa não vai depender da igreja. Mas agora raciocina comigo. A viuvinha, igual nós temos aqui, a viúva aqui, coitada da irmã, ganha um salário, mas devido à idade, a palavra do Senhor diz, passou dos 70, é só cansaço, não é só enfermidade, infarto, enfermidade. Então ela vive cheio de remédio, embora que hoje, né, o Ministério da Saúde dá até remédio, mas os remédios caros eles não dão. Então ela precisa comprar remédio, tem a luz para pagar, tem gás para comprar. Então eu fiz a conta. Quanto que aquela viúva gastava? Irmãos, não dava para ela fazer compra. E uma irmã fiel no dízimo. Aqui tem duas viúvas fiéis no dízimo. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, elas vêm, entregam o dízimo, nós oramos ao Senhor o dízimo e falamos, olha, você cumpriu com Deus com a sua obrigação, agora a igreja cumpre com a senhora, a igreja agora não está te devolvendo o dízimo, a igreja agora está ajudando a senhora. Isto é a obra de Deus, ajudar os necessitados, irmãos. E aonde nós vemos que tem irmãos que realmente, cuidado, que tem aproveitadores, que não são aproveitadores, são trabalhadores, mas estão passando por necessidade, nós ajudamos, irmãos. Às vezes nós não temos no momento como ajudar, mas a gente traz para nossa casa, come junto, se quiser dorme. Esta é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. É a igreja que ama uns ou outros, a igreja que luta para ser, né? Que luta para ser imitadores de Deus. Há como nós sermos imitadores de Deus com o fruto do Espírito Santo. Se tu realmente tem o fruto do Espírito Santo, você é imitador de Deus. Então não importa só em você largar a televisão, não importa só em você largar o batom, não importa os irmãos, né, deixar de andar sem camisa, que não pode andar sem camisa, dos irmãos, né, deixar de andar de bermuda, que não pode andar de bermuda, não pode andar de short. Eu vi outro dia aqui uma pregação aqui, irmãos, que eu fiquei nervoso, não consegui ouvir, né? Passou um irmão pregando contra o batom. Daqui a pouco vem outro pastor falando que isso não tem nada a ver, que isso é costume de homem. Aí foi lá para Samuel lá, onde Deus falou que olha o coração, não olha a aparência, que não tem nada a ver, irmãos, isso é obra da carne, é pastor carnal, é pastor falso profeta. Jesus falou que viriam muitos falsos profetas. É falso profeta, não adianta, é falso profeta. Se quiser pode me matar, mas eu vou protestar em favor da verdade. Mais uma vez eu vou falar, então não adianta só largar isso, irmãos, e nós não termos o fruto do Espírito Santo. Nós temos que ter a vestimenta assim do corpo, temos, mas temos que ter também, irmãos, a doutrina no nosso interior. Porque há pessoas, né? Há um jovem que se levantou aí, muitos vão saber quem é, que
que está pregando que a doutrina que tinha na determinada igreja, que os irmãos sabem que é também costume do homem, aí está pregando a verdadeira doutrina, porque a verdadeira doutrina é a doutrina no interior. Então pode usar bermuda, as irmãs podem usar calça comprida, que isso não tem nada a ver. Mas por outro lado, irmãos, a realidade é essa. Às vezes não que eu estou apoiando, porque é errado o que está fazendo, está contra o Espírito Santo. Mas às vezes que eu acompanhei muito também, eu tive muito também, os irmãos que eram de doutrina de roupa, os irmãos que chegavam na casa dos irmãos, se na casa daquele irmão tivesse televisão, já acabou, já ia embora, que também não pode assistir televisão, a realidade é essa. Os irmãos iam até embora, mas só que na convivência com aquele irmão, com aquela irmã, eram irmãos sem misericórdia. Era irmãos contendeiros, irmãos raivosos, que se irava à toa. O que adianta largar a televisão? O que adianta largar tudo isso? Ser uma pessoa contendeira, uma pessoa vingativa? Não adianta, irmãos. Amém? Temos que ter doutrina sim do exterior, mas temos que andar também na doutrina no interior. Então, voltando nesse jovem, talvez esse jovem é revoltado porque às vezes via muitos irmãos que só batia: televisão é pecado, televisão é pecado, televisão é pecado, batom é pecado, batom é pecado, batom é pecado. Mas os irmãos largavam tudo isso, as irmãs largam tudo isso, mas quando era para ter o fruto do Espírito Santo, como eu passei por muito isso, os irmãos não tinham fruto do Espírito Santo. Então, irmãos, tá igual o povo lá da lei. Amém? Eles guardavam a lei, mas erravam todos os outros pontos. Irmãos, a palavra de Deus, ela é séria. Então vamos ser, irmãos, imitador de Deus, como filhos amados. Sabe o que é filho amados? Eu costumo dizer para os irmãos: irmãos, ser usado por Deus, qualquer um que buscar a Deus, orar e jejuar, vai ser usado por Deus. Agora, ser cheio de Deus, aí é diferente. Ser usado por Deus, eu conheci muitos irmãos que foram usados por Deus, mas não era cheio de Deus. Mas qual é a diferença, pastor? A diferença é que os irmãos que é usado por Deus, eles não amam a Deus. Eles só são usados ali, uns para ter fama, outros para ter elogio, outros para aproveitar da situação. Agora, quem é cheio de Deus, irmãos, ele ama primeiro a Deus. A palavra de Deus diz, né? Para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Quem é cheio de Deus, ama a Deus acima de todas as coisas. Ele não só quer ser usado por Deus, ele quer ser cheio de Deus. Nos momentos difíceis é Deus, nos momentos de bonança é Deus, no momento de ajudar é Deus, tudo por amor a Deus. Eu ajudo esse irmão porque Deus está na minha vida, Deus me ajuda para me ajudar, como está aqui. Amém? Na palavra do Senhor. Então seja cheio de Deus, não seja só usado por Deus. Amém? Se você buscar o dom do Espírito Santo, Deus vai te dar os dons. Mas agora, você ter o dom, isso não quer dizer que você está salvo. O que vai fazer você ser salvo é você ser cheio de Deus, amado. Você amar a Deus. Amém? É a palavra do Senhor. Então, existe agora, né, os irmãos que estão falando tal de metanoia. Metanoia quer dizer inovação, estão inovando. A palavra de Deus é a mesma de ontem, de hoje, será eternamente. A palavra de Deus sempre vai dizer: a obra da carne é pecado, a carne não herdará o céu. Você fazer a sua vontade própria não herdará o céu. Você querer, porque você botou no coração, ou fez uma faculdade, foi para os Estados Unidos, fez faculdade, aí você está dizendo que você aprendeu. Às vezes você nem buscou a raiz daquela faculdade. Às vezes aquela faculdade são as faculdades dos donos do mundo, que todos sabem quem são os donos do mundo, e você agora está falando que você aprendeu. Aí às vezes
seu pai e sua mãe. Não, o meu filho está certo, porque ele estudou para isso. Você estudou para isso, mas o verdadeiro estudo é o joelho. Eu quero ver você nessa carnalidade, o pastor e nessa carnalidade orar e paralítico andar, morto ressuscitar. Eu quero ver, irmãos. Amém? Então, irmãos, foge da carnalidade e sede imitadores de Deus, como filhos amados. Louvado seja. Irmãos, quando eu leio essa palavra, os irmãos até me perdoem. Eu vou pedir perdão não pelo que eu estou falando, mas pela empolgação, me empolgo. Sede imitadores de Deus como filho amado. Eu posso ser imitador de Deus. Você pode ser imitador de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou por que o diabo está furioso conosco? O diabo está furioso, irmãos, porque ele perdeu tudo isso no céu. Ele perdeu, ele sabe que para ele não tem mais misericórdia. Uma palhinha rapidinho, alguém fala, puxa, que eu já pensei isso também. Às vezes alguém pensou, mas por que Deus não teve misericórdia do diabo? Irmãos, nunca tem, nunca vai ter que ter misericórdia do diabo. Sabe por causa de quê? Ele foi anjo, criado por Deus, em espírito e em verdade. Entenda, irmãos, entenda esse mistério. Ele foi anjo, feito na verdade, porque Deus é verdade, né? E não havia pecado, não existia pecado. E ele, sendo em espírito, ele conseguiu pecar. Foi uma maior blasfêmia. A primeira blasfêmia foi do diabo. Ele blasfemou contra ele mesmo, ele sendo espírito. E ele estava ali, ele estava na verdade. Ele pecou, ele sendo espírito, ele pecou. Então não tem misericórdia. E aí nós pegamos a forma dele também, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí nós perdemos a salvação. Por isso que ele luta contra a tua vida, ele luta contra a minha vida. Por isso que ele faz de tudo para nós desistirmos. Por isso que ele levanta falso profeta, levanta falso irmão, para te entristecer, para me entristecer. Mas vamos ser imitadores de Deus, vamos continuar na verdade, sermos imutáveis. Se Deus falou que nós temos que ser imitador dele, então nós também podemos ser imutado. O homem muda, mas nosso Deus não muda, e nós não vamos mudar. Se o anjo do céu descer e vir pregar o evangelho, a gente vai falar, tu é maldito, igual essas maldições que está aí de pregadores, irmão, malditos, pregando anátemas. Sou maldito. Foge dessas maldições. Que Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo possa esclarecer mais os irmãos, tá, irmãos? E aqueles que estão na vaidade, no debate, vai pro joelho, faz prova de Deus. O diabo quer que você debate, quer que você endurece o coração. Não tem nada a ver, esse irmão tá blefando. Aí muitas vezes, né, a mídia vem também, e tem pastores que vai lá obedecer à mídia. Manda eles ir pro joelho. Se vocês têm convicção que você está na verdade, você não tem que prestar, irmãos, satisfação a ninguém não. Eles que têm que se humilhar. Jesus Cristo não mostrava satisfação a ninguém não. O apóstolo Paulo, ele não mostrava satisfação. Ele entrava lá nas sinagogas do povo lá, ele entrava na sinagoga deles e botava a verdade dele, e o povo se convertia e pronto. E aqueles que não se convertiam ficavam dolorido, querendo matar ele. É assim a palavra de Deus, irmãos. Tu não tem que dar satisfação não, não tem que ter medo não. Então seja corajosos para o Senhor e seja imitador de Deus. Que Deus abençoe.